Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 22. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 22, que diz: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Então aqui a palavra de Deus está mostrando como que vai ser, como que é a cidade santa que Deus tem preparado para os crentes. Depois que a vida do crente terminar aqui nessa terra, Jesus vai vir e vai levar aquele crente fiel que obedece a Deus para este lugar, para essa cidade santa que está lá no céu preparada por Deus. A palavra de Deus diz que nessa cidade não tem sol, não tem lua, porque é a glória de Deus que brilha, que ilumina essa cidade. Então Deus está lá, então não precisa de sol e não precisa de lua para iluminar essa cidade, porque Deus ilumina a cidade com a presença dele, com a glória dele. Só que a palavra de Deus, ela diz assim, que nessa cidade não vai entrar nada que contamine e cometa abominação e mentira, mas só aquelas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Hoje, tem muitos teólogos, falsos pregadores também, teólogos que não pregam a palavra de Deus, muitos teólogos até que são funcionários de igrejas e que pregam o que o dono da igreja, que não é Jesus, mas é um ser humano, quer que eles preguem, que o crente, ele é salvo somente pela graça. Mas que o crente não precisa obedecer a Deus. Que independente do que o crente faz, ele já está salvo. Se o crente falar mentira, ele já está salvo. Se o crente falar palavrão, ele já está salvo. Se o crente roubar, fizer coisas erradas, cometer adultério, ele está salvo. Porque a graça de Deus vai salvar ele. Só que não é isso que diz na Bíblia. A palavra de Deus, ela diz, aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Então, aquelas pessoas que falam mentira, ela não vai ter o nome escrito no livro da vida, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aquela pessoa que fala mentira, que está no adultério, que pratica o roubo, que pratica coisas erradas, não vai ter o nome escrito no livro da vida. Pode ser crente, pode ser batizado, pode ter dons, pode ser pregador, pode ser profeta, mas se pratica mentira, se pratica coisas erradas que Deus abomina, essa pessoa não vai entrar no céu. Muitos falsos pregadores pregam, não,
A pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela, porque Deus ama a pessoa. Independente do que ela fizer, se ela falar mentira, se ela praticar o adultério ou roubo, Deus ama ela, o amor de Deus vai salvar ela. Mas isso é mentira. Deus, ele só vai salvar aquelas pessoas que fazem a vontade dele. Aquelas pessoas que só falam a verdade. Aquelas pessoas que trabalham honestamente. Aquelas pessoas que amam o próximo. Aquelas pessoas que perdoam. Aquelas pessoas que acima de tudo amam a Deus. E quem é a pessoa que ama a Deus? É aquela pessoa que tem um adesivo no carro dizendo eu amo Deus? Não. Aquela pessoa que ama a Deus é aquela pessoa que pratica a palavra de Deus. Então, se o crente é salvo somente pela graça, então por que Jesus veio pregar a palavra de Deus aqui na terra? Por que Jesus desceu do céu para ensinar a palavra de Deus aqui na terra? Então, se Jesus ensinou, veio aqui na terra ensinar a palavra de Deus, então só vai entrar no céu quem pratica os ensinamentos de Jesus. Essa história que os teólogos, os falsos teólogos, aí os falsos pregadores que não servem a Deus, ficam pregando que o crente, né, aquele crente que usa aquelas roupas mundanas, né, aquele crente que não se veste do jeito que Deus quer, aquele crente que fala mentira, aquele crente que conta piadas, aquele crente que fala palavrão, né? Mas aí o falso pregador fala, não, irmão, você é salvo pela graça, você já batizou, Jesus ele morreu na cruz para te salvar, você está salvo. Mentira, isso é mentira desses falsos pregadores. O crente ele tem que ser batizado, mas antes dele ser batizado, ele tem que aprender a palavra de Deus. Hoje tem igrejas que é só a pessoa chegar e batiza. Não conhece a palavra de Deus, não conhece nada. Mas primeiro tem que pregar a palavra de Deus para a pessoa. Se a pessoa concordar em obedecer a palavra de Deus, a pessoa começar a obedecer a palavra de Deus, praticar os ensinamentos de Jesus, aí sim a pessoa ela pode ser batizada. O que Jesus pregava? Né? Ou seja, o que João Batista, antes de Jesus, João Batista, que era um servo de Deus, um pregador da palavra de Deus, o que João Batista pregava antes de batizar as pessoas? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois de João Batista, Jesus começou a pregar. E o que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, antes de batizar as pessoas, primeiro era pregada a palavra de arrependimento. Era pregada a palavra de Deus para as pessoas. E depois as pessoas eram batizadas. Né? Então, aqui já está dizendo, em Apocalipse capítulo 21, verso 27, e não entrará no reino de Deus, lá na cidade santa de Deus, não vai ser arrebatado por Jesus aquele crente que fala mentira, aquele crente que está no adultério, que pratica abominação, que faz coisas terríveis, aqueles crentes que fazem o mal para o próximo, aquele crente que maltrata as pessoas, que rouba os outros, aquele crente que compra, mas não paga. Esse crente não vai entrar. Ah, mas o teólogo lá da minha igreja, o pregador da minha igreja falou que eu sou salvo pela graça. Só que quando a tua vida aqui na terra terminar, você não vai para a casa dele. Quando a nossa vida aqui terminar, a gente não vai para a casa de pastor, para a casa de presbítero, para a casa de pregador, para a casa de teólogo. Só tem 2 lugares. A palavra de Deus diz que não vai ficar ninguém aqui na terra. Tem religiões que pregam que Jesus vai descer aqui na terra e vai morar aqui. Não, a palavra de Deus não diz isso não. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar e vai levar aqueles crentes que praticam o que Jesus ensinou.
E aquelas pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem praticar o que Jesus ensinou, essas pessoas que querem fazer o que o diabo gosta, essas pessoas, elas junto com o diabo, serão lançadas lá no lago de fogo. Então não vai ficar ninguém aqui na terra. E ninguém vai morar na casa de pastor, na casa de presbítero, na casa de pregador, na casa de teólogo. Só tem esses dois lugares que a pessoa pode ir. Então quem escolhe aonde vai passar a vida eterna é a própria pessoa. Né? E por isso que nós estamos vendo tanto adultério dentro das igrejas, mentira dentro das igrejas, roubo dentro das igrejas. Porque é pregado que a pessoa vai ser salva só porque Jesus ama ela, só porque Deus ama ela. É só a graça de Jesus que vai salvar a pessoa. A pessoa não tem que obedecer a Deus. A pessoa não tem que fazer o que Jesus Cristo ensinou. Porque a graça de Jesus vai salvar a pessoa. Não é assim não. Jesus ele só vai salvar aquela pessoa que fizer o que ele veio aqui na terra ensinar. Porque se todo mundo fosse salvo pela graça, só pela graça, Jesus nem vinha aqui na terra. A gente não tinha nem Bíblia, nem palavra aqui na terra. Era só a pessoa morrer, pronto, já ia para o céu. Mas não é assim. Deus ele nos ama. Jesus ele nos ama. Mas nós temos que fazer o que ele disse para a gente fazer. Né? Aqui em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui Deus ele mostrou para João que lá no céu ninguém mais vai sentir dor, ninguém mais vai sofrer, né? Não vai ter mais pranto, né? Não vai ter mais lágrimas. Por quê? Porque aqueles crentes que arrumam confusão, aqueles crentes que fazem os outros sofrer, aqueles crentes que mesmo estando batizados ficam roubando, falando mentira, falando palavrão, inventando mentira contra os outros, fazendo maldades, esses crentes não vão entrar lá. Essas pessoas não vão entrar lá. É por isso que lá no céu não vai ter mais sofrimento. Né? Então, se uma pessoa é crente e pensa assim: não, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz por mim, mas esse mesmo crente faz o mal para os outros, esse crente rouba dos outros, esse crente compra mas não paga, esse crente engana os outros, fala mentira para os outros, esse crente fala palavrão, esse crente usa roupas que causam escândalos. Esse crente não vai para o céu, não vai entrar lá, porque o próprio Deus mostrou para João. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse mundo vai passar. As maldades desse mundo vão passar. Por quê? Porque lá no céu não vai ter sofrimento. Né? Porque muitas vezes, tem aquela pessoa que fala: olha,
eu não vou mais na igreja porque aquele crente me maltratou, aquele irmão me maltratou, aquela irmã me maltratou, aquele irmão mentiu para mim. Muita gente não quer voltar para a igreja por causa disso. Por quê? Né? Essa pessoa não fala, não, né? Eu não vou voltar para a igreja porque uma pessoa que não é crente me fez o mal, não. Muitas vezes a pessoa não quer voltar para a igreja porque um crente fez mal para ele. Então quer dizer por quê? Porque tem pessoas batizadas, tem pessoas que tomam a Santa Ceia, mas que faz maldade para os outros. Só que lá no céu não vai ter isso não. Esses crentes, mesmo estando batizados, mesmo tomando a Santa Ceia, eles não vão ser salvos. Por quê? Porque aqui na terra eles fazem o mal. Aqui na terra eles roubam. Aqui na terra eles fazem os outros sofrer. Aqui na terra eles falam mentira. Então Deus não quer mentira lá no céu. A palavra de Deus, ela diz assim, que antes do diabo se tornar o diabo, que diz na Bíblia, ele era um anjo. Mas ele servia a Deus. Mas a partir do momento que ele começou a mentir lá no céu e enganar os outros anjos, o que Deus fez com ele? Deus tirou ele de lá. Porque Deus não quer mentira lá no céu. Deus não quer confusão lá no céu. Quando ele começou a arrumar confusão lá no céu, Deus tirou ele de lá e ele foi lançado nas trevas. Então, como que um crente mentiroso vai entrar no céu? Como que um crente que rouba vai entrar no céu? Como que um crente que pratica o adultério vai entrar no céu? Não vai. Porque lá no céu não vai ter sofrimento. Lá não vai ter morte. Lá não vai ter pranto. Lá não vai ter clamor. Lá não vai ter dor. Que está escrito aqui em Apocalipse. E esses crentes que pensam só porque eles são salvos pela graça, mas que eles não têm que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, esses crentes, eles estão iludidos pelo inimigo. Porque o inimigo falou para eles, não, vocês não são salvos pelas suas obras, vocês são salvos pela graça. Mas não é assim não. Nós temos que ter boas obras sim diante de Deus. O que são essas boas obras? É ficar distribuindo cesta básica para os pobres? É ficar distribuindo marmita para os pobres? Não. É muito mais do que isso. A pessoa tem que amar a Deus. Porque uma pessoa que é ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, também distribui cesta básica. Também distribui marmita para os pobres. Mas ele está salvo? Não, porque ele não acredita em Deus. Então, ele não ama a Deus, porque ele não acredita. Como que ele vai amar alguém que ele não acredita? Alguém que ele rejeita? Então é isso que quer dizer essa palavra, que as pessoas não são salvas pelas obras. É a pessoa ser boazinha. Uma pessoa que ela só é boazinha, ajuda o próximo, mas não ama a Deus, né? Essa pessoa não vai ser salva. Porque muitas vezes o ateu, a pessoa que é boazinha lá, que distribui cesta básica, que dá marmita para os pobres, ela é boazinha ali, mas ela também fala mentira, ela rouba, ela destrói a vida dos outros. Então não vai. Mas quem vai ser salvo? É aquela pessoa que obedece os mandamentos que Jesus deixou e ama a Deus. Jesus, ele disse assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Né? Por exemplo, a pessoa fala que é crente. A pessoa toma Santa Ceia na igreja. Mas domingo está lá no campo jogando bola. Xingando, falando palavrão para os outros lá, porque os jogadores fazem isso. Os jogadores de futebol ficam jogando bola e ficam um xingando o outro. Às vezes no final do jogo sai uma briga e aquele crente brigando lá. E num jogo de bola, de futebol, um quer ser melhor que o outro.
E Deus não chamou a gente para a gente querer um ser melhor que o outro, mas para sermos irmãos em Cristo, para um ajudar o outro, um pregar o Evangelho para o outro. Então, como que um crente que joga futebol, ele pode dizer que ele está salvo? Ela fala, não, mas eu jogo futebol, mas eu estou salvo pela graça. Eu estou salvo porque Jesus morreu na cruz por mim. Sim, Jesus morreu na cruz. Mas Ele não vai levar para o céu uma pessoa que quer ser melhor que o outro, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que fica brigando lá no campo, uma pessoa que fica xingando, falando palavrão lá no campo. Esse é um exemplo. E tem muitos crentes que faz isso. Que toma a Santa Ceia, tem uma carteirinha, às vezes até de pastor, de presbítero, de pregador, de profeta, de milagreiro. Às vezes domingo ele está lá na igreja orando, os paralíticos levantando, os cegos enxergando, os surdos ouvindo. Mas domingo à noite, domingo de manhã, ele estava lá falando palavrão, xingando os outros, brigando lá no campo. Né? Mas ele pensa que ele vai para o céu, só porque quando ele ora, o milagre acontece. Ele pensa que ele vai ser salvo só porque é batizado. Né? Então, Deus ele nos ensina hoje que se a gente fosse salvo somente pela graça e somente porque Jesus morreu na cruz por nós, isso aqui não existia. A palavra de Deus não existia. Jesus não tinha pregado a palavra, porque todo mundo estava salvo. A palavra de Deus diz que até os demônios acreditam em Deus e eles tremem diante de Deus. Mas eles são salvos? Não. A pessoa fala, não, eu estou salvo porque eu acredito em Deus. Eu acredito que Jesus morreu na cruz. Tá bom, os demônios também acreditam que Jesus morreu na cruz. Mas eles não estão salvos. Por quê? Porque eles praticam a mentira. Os demônios praticam a mentira, praticam o mal. Então para a gente ser salvo, Jesus veio aqui na terra, pregou a palavra dele e morreu na cruz também. Mas ele deixou a palavra. Ele deixou a palavra para quê? Para a gente obedecer, para a gente seguir. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então nós temos que estar sempre procurando obedecer a palavra de Deus. Se a gente falou uma mentira, fez alguma coisa errada, é só a gente pedir perdão, Senhor Deus, me perdoa, e parar de falar mentira e parar de fazer o mal. Porque não adianta a pessoa ficar pedindo perdão para Deus toda hora e insistindo no mesmo erro. A partir do momento que a pessoa pediu perdão para Deus, a pessoa tem que parar de praticar aquele erro que praticou. Né? Imagina no dia que Jesus voltar, né? Jesus voltar para arrebatar a igreja, aquele crente que toma a Santa Ceia, aquele crente que tem uma carteirinha, aquele crente que prega, que opera milagres, está lá no campo jogando bola e brigando. Ele vai ou não vai? Mas que se quando Jesus voltar, aquele crente estiver ali orando, consagrando a vida a Deus, procurando obedecer a Deus, lendo a palavra de Deus, em comunhão com Deus, ele vai ser salvo. E aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso 15 diz: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Então, como que uma pessoa como que uma pessoa que é crente, porque nós vemos que existem crentes, pessoas que são crentes, que têm carteirinha, que tomam a Santa Ceia, mas que praticam feitiçaria.
Às vezes tem crente que ele vai na igreja e vai lá no centro também. Né? Tem crente que pratica a prostituição. Tem crente que pratica o adultério. Né? Então como que esse crente vai ser salvo? Somente pela graça? Ou só porque Jesus morreu na cruz por ele? Então, para esse crente ser salvo, ele tem que parar de ser feiticeiro, deixar a feitiçaria, deixar de se prostituir, deixar de ser um homicida, deixar de ser um idólatra e deixar de ser um mentiroso. E passar a amar a Deus, amar Jesus, amar o Espírito Santo, amar o próximo, praticar o que Jesus ensinou. Aí ele vai ser salvo. Porque Deus, sim, Ele quer salvar todo mundo. Deus, Ele quer salvar cada pessoa aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não fica feliz com a morte do ímpio. Mas Ele quer que a pessoa se converta dos maus caminhos para ela ter vida. Só que Deus não vai salvar ninguém à força. Deus não é um ditador que Ele obriga a pessoa a obedecer os mandamentos dEle, não. Obedece quem quer. Quem quer a salvação, quem ama a Deus, obedece a Deus. Agora, quem não ama a Deus, não obedece a Deus. E nos dias de hoje, a gente está vendo tantas coisas erradas acontecendo dentro das igrejas. Pessoas até que não são crentes, mas que conheceram os crentes no passado, falam, olha, mas no passado os crentes não eram desse jeito. A igreja dos crentes não era desse jeito. Até quem não é crente reconhece que tem coisa errada dentro das igrejas dos crentes. De muitas igrejas por aí. Né? Pregador casa, depois separa e casa de novo e fica casando várias vezes, separando. Né? É pregador que está no adultério, na prostituição, no roubo. Quantos pregadores que até foram presos porque estavam roubando o dinheiro da igreja? Por quê? Porque tem muita gente que pensa, está com esse pensamento que o diabo colocou no mundo. A graça me salva. Jesus morreu na cruz, eu estou salvo. Jesus, ele morreu na cruz para salvar quem obedeceu os mandamentos dele. Agora, quem não quiser obedecer os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a morte de Jesus na cruz não vai salvar ele. O sangue de Jesus não vai salvar ele. Por quê? Porque ele não tem comunhão com Cristo. Aquela pessoa que tem comunhão com Cristo é aquela pessoa que faz o que Jesus Cristo ensinou. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, nos ensinando, nos revelando, né, a sua santa palavra. Amém. Agora vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que Ele nos revelou. Né? Igual diz na Bíblia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. O Espírito Santo está falando. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não vai ouvir. Né? E aquele que não ouvir o Espírito Santo não terá salvação. E aquele que ouvir o Espírito Santo e praticar a palavra de Deus vai ter a salvação. Vamos orar. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação que o Senhor tem nos revelado, Senhor Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo, nós que estamos aqui na tua casa de oração também, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que fazemos. Te agradeço também, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado às orações que fazemos, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.